Bom, vamos lá? Continuar a nossa empreitada pela fisiologia. Vamos falar de complacência pulmonar, né? Já falamos de pressão pleural e pressão alveolar. O que é a complacência? É o grau de extensão dos pulmões a cada unidade de aumento de pressão transpulmonar. Lembra que a gente falou que para eu conseguir abrir e expandir o meu pulmão na inspiração, eu preciso alterar o gradiente de pressão transpulmonar? Então, em média, num pulmão sadio, a cada 1 centímetro que eu altero o gradiente de pressão transpulmonar, eu consigo inspirar 200 ml de gás. Então, se eu altero o gradiente de pressão transpulmonar em 2 centímetros, eu vou botar para dentro 400 ml no volume corrente. Se eu altero a pressão transpulmonar em 3 centímetros, eu vou colocar 600 ml de gás para dentro do pulmão no volume corrente. Então, a complacência é a capacidade que o pulmão vai ter de se deformar como tecido elástico que é durante a inspiração. Complacência, eu estou impondo pressão, alterando o gradiente de pressão transpulmonar, abriu o pulmão. E aí, nesse momento que ele abre o pulmão, há um acúmulo de energia, tanto do tecido pulmonar, colágeno e elastina, que a gente vai falar daqui a pouco, quanto da tensão superficial. Na inspiração, o pulmão deforma, sua capacidade de se deformar a gente vai nomear como complacência, e a elastância é a de voltar à configuração original, ele acumula energia cinética como uma mola esticada, e aí ele recolhe passivamente numa respiração basal para expulsar o gás. Esse é o diagrama da complacência pulmonar. Eu comecei a inspirar, aumentei a pressão negativa na pleura, na cavidade pleural. A pressão pleural ela é negativada. Dentro do alvéolo, o alvéolo ele vai ser aberto na inspiração. Existe uma lei que se chama fenômeno da interdependência pulmonar. Tudo que está dentro do pulmão está submetido a essa lei. Então, na inspiração, tudo aumenta de tamanho, O alvéolo aumenta, o vaso sanguíneo aumenta, o diâmetro do nervo aumenta, o diâmetro das vias e das pequenas vias aéreas também aumenta. Então, tudo que está dentro do pulmão, quando ele é inspirado, tracionado em todas as direções pela pressão pleural, vai aumentar junto com ele. Comecei a inspirar, o alvéolo é tracionado, então nesse momento que ele aumenta o volume, ele cria pressão negativa, o gás entra dentro dele. Cria o menos 1 de pressão negativa com 2,5 de 1 de pressão negativa na pressão dentro do alvéolo. Quando eu chego a mais ou menos 2,5 de pressão negativa na pressão pleural. Então o alvéolo ele vai insuflando, o gás vai entrando, à medida que o gás vai entrando e a inspiração vai terminando, a pressão dentro do alvéolo vai diminuindo até 0, quando você faz a transição para a expiração. Então eu inspiro, no final da inspiração a pressão do alvéolo ela já equilibrou, então ela é 0 dentro do alvéolo. Quando eu cesso o impulso ventilatório da inspiração e relaxo a musculatura inspiratória, passivamente o pulmão vai ser recolhido. Neste momento aqui, no momento inicial que você começa a exalar o gás, é o momento que você tem mais energia acumulada, porque o pulmão está todo estirado. É como se eu pegasse a mola e esticasse. No final da inspiração, ela está esticada ao máximo. Quando eu solto a musculatura respiratória, essa mola se recolhe. É a mesma coisa com o tecido pulmonar e o alvéolo. Quando eu cesso o estímulo respiratório, a musculatura relaxa e o parênquima começa a puxar o tecido pulmonar para o formato que ele estava antes de ser inspirado, mais gás vai sair nos momentos iniciais da expiração. Conseguiram entender o porquê? Porque eu tenho mais energia acumulada. Exatamente o maior problema do DPOC, do doente obstrutivo crônico, é isso. Ele tem a perda do recuo elástico do parênquima. Então ele não consegue, pela própria lesão estrutural que o pulmão dele tem, porque ele rompeu um monte de unidade alveolar e ele não tem mais a tração radial do parênquima funcionando, ele não consegue botar o ar todo para fora, principalmente no primeiro segundo da respiração. Então é esse momento que está tudo esticado e aí... Nesse momento inicial, a pressão alveolar, que aqui estava 0, ela vai a mais 1, porque o alvéolo está sendo comprimido para expulsar o gás para fora, e à medida que o gás vai saindo, a pressão dentro do alvéolo vai diminuindo até chegar a 0 e ocorrer uma nova inspiração. É muito legal essa imagem, porque ela mostra aí as fibras de colágeno e de elastina. Então, as forças elásticas do tecido pulmonar, elas vão ser determinadas em grande parte pelas fibras de elastina e colágeno. Mas
existe uma outra força, que na verdade é até maior do que a força de retração elástica do parênquima propriamente dito, que é a da tensão superficial do líquido, que a gente vai falar daqui a pouco. Então ali eu tenho fibras de colágeno, que são as mais grossinhas, essas vermelhinhas aqui, parece uma minhoquinha, uma minhoca, e as fibras de elastina, né, que são essas fininhas aqui, essas fininhas. Então são fibras elásticas, né, que você consegue deformar e voltar para o seu formato inicial. Então, quando a gente pensa nas forças de retração do parênquima, aquela força que quando você soltar o estímulo respiratório vai puxar o pulmão para o formato que ele estava antes de inspirar e jogar o gás para fora do alvéolo, e dessa maneira para fora do sistema respiratório, a gente falou das forças de retração elástica. É a mola. O DPOC está com essa mola já esgarçada, capenga, xoxa, então ela não recolhe, não tem força cinética para recolher e jogar o gás para fora. Só que essa é uma das forças. A outra força que age nessa pressão de retração elástica é causada pela tensão superficial do líquido que reveste a parede interna dos alvéolos e das pequenas vias aéreas. Vocês vão entender hoje o que é, de fato, tensão superficial, surfactante, o que isso tem a ver com a minha vida. Se você for trabalhar com respiratória, sendo no desconforto respiratório, ou pós-operatório, que você diminui muito a produção de surfactante, isso tem tudo a ver com a tua vida. Vamos lá. Então, quando a gente pensa em forças de retração elástica, a força de retração do tecido propriamente dito, né, que é colágeno e elastina, então os pulmões vazios, essas fibras, elas estão entrelaçadas e contraídas entre si, elas estão lá recolhidinhas. Quando você inspira, elas são, né, estiradas e alongadas, exercendo assim mais força de retração elástica. Essas forças, elas vão corresponder, em média, a 1/3 da força total de retração. Então eu tenho 1/3 da força total de retração do pulmão, né, da força de puxar o ar de volta e expulsar o ar de dentro do alvéolo, força passiva. 1/3 dessa força é colágeno e elastina. E os outros 2/3? Tensão superficial. Forças elásticas causadas pela tensão superficial do líquido que reveste a parede interna dos alvéolos e das pequenas vias aéreas. Essas forças elásticas aumentam tremendamente quando o surfactante não está presente. Princípio da tensão superficial. Calma que você já vai entender isso tudo. Quando a água forma uma superfície de contato com o ar, as moléculas de água na superfície da água lá, elas têm uma atração forte uma pela outra. Então, quando você olha assim numa piscina, aquela interface entre o ar e a água da piscina, você não consegue ver ali, por exemplo, às vezes, uma folha, um inseto caído, né, em cima da água? A gente consegue ver até a água dobrada aqui, ó, tá vendo essa dobradinha que a água faz? O que é isso? É a tensão superficial que a água faz. Ela tenta se manter unida, né, tenta manter uma molécula tenta se manter unida com a outra, fazendo uma interface com ar. Então, dependendo da densidade daquele inseto, daquela folha que está naquela água, não vai afundar. Por quê? Porque não vai romper a tensão superficial, que é aquela mesma que a gente sente a porrada quando a gente dá uma barrigada na água. Quem já foi fazer uma graça, tentar dar um mergulho e caiu de barriga na água, deu aquela famosa barrigada, dá até aquele estalo, aquilo é o quê? Tensão superficial. Se você jogar lá da ponte do Niterói do Vão Central, quando você bater na água, dependendo da posição que você bater, você vai fraturar um monte de osso. Por quê? Tensão superficial. Aí depois você vai afundar. Entendemos então o conceito de tensão superficial. É a tensão superficial que mantém as gotas de chuva unidas, né? Então aqui eu tenho, sei lá, o capô do meu carro, choveu, e a gente consegue ver essas gotas de água tendem a ter um formato esférico, e a gente consegue perceber que existe alguma coisa, uma membrana que mantém a água naquele formato, né? Senão a tendência é aquele líquido se espalhar, né? Então é isso que mantém as gotas de chuva unidas, ou seja, existe uma membrana contrátil que em volta da superfície externa da gota de água, que vai ser constituída pelas moléculas de água em toda a superfície. Então, quando uma gota de água ela cai numa superfície plana, né, a tendência dela é se contrair e formar uma gotinha, né? Uma bolinha. A mesma coisa acontece dentro do alvéolo. Você imagina, o alvéolo, ele é todo recoberto de água. Imagina se esta água que recobre a superfície
interna do alvéolo se ela tivesse a mesma força de coesão que a gente tem da gotinha de chuva. Imagina uma gota dessa formada num alvéolo microscópico, bem pequenininho. Imagina então que aquele líquido que reveste toda a parede do alvéolo, ela tivesse uma força de contração igual a essa que a gente tem na gotinha aqui. O que ia acontecer? Eu ia formar uma gotinha igual a essa dentro do alvéolo. E se eu formo essa gotinha de líquido dentro do alvéolo, o que esse líquido vai fazer com o ar de dentro do alvéolo? Vai expulsar o gás de dentro do alvéolo, vai preencher ele todo de líquido e o alvéolo vai fechar. Olha que coisa fantástica, né? Fisiologia respiratória é a coisa mais linda que tem no mundo. Então vamos reverter. O que acontece dentro do alvéolo? Em seu interior, a superfície da água também tenta se contrair o tempo inteiro. Isso vai resultar numa tentativa de forçar o ar para fora do alvéolo. Lembra? Eu vou fazer aquela gotinha, porque a água que está revestindo ali o alvéolo, ela se contraiu, formou uma gotinha e essa gotinha empurrou o gás para fora do alvéolo. E com isso, eu vou ter o quê? Colapso alveolar. Só que você imagina, todos os alvéolos são revestidos de líquido. Então você imagina todos os alvéolos sendo colapsados pelo líquido que o reveste internamente. Doideira, né? Mãe Natureza resolveu isso. Então, o efeito global é de causar uma força contrátil e elástica em todo o pulmão, porque são milhões de alvéolos. E cada alvéolo desse tem um revestimento de água dentro dele. E se essa água que reveste o alvéolo fosse igualzinha àquela água da gotinha da chuva, aquela aguinha da gotinha da chuva dentro do alvéolo ia se contrair, empurrar o gás para fora e o alvéolo ia fechar isso no pulmão inteiro. E é exatamente o que acontece, por exemplo, na síndrome da angústia respiratória, síndrome do desconforto respiratório. Você tem distúrbios de troca porque você tem vários alvéolos fechados por redução do surfactante, que vai fazer o quê? É a maravilha da Mãe Natureza. Meu Deus, o que vamos fazer para melhorar a questão da tensão superficial da água dentro do alvéolo tentando se contrair? Vamos produzir o surfactante, um agente ativo na superfície da água. É um agente que, quando ele está presente naquela gotinha de água, aquela superfície que se contrai formando a gota, ela vai ficar mais fraca. Então a gotinha vai tender a se espalhar mais, porque eu tenho menos forças de coesão atraindo a molécula de água uma para a outra. Então, esse surfactante, sendo um agente ativo na superfície, ele vai reduzir essa tensão superficial. Ele é secretado por células epiteliais especiais, que são os pneumócitos tipo 2, que em média 10% da superfície alveolar. Aqui, a gente tem aqui os pneumócitos tipo 2. E o de revestimento, o pneumócito tipo 1, aqui está uma hemácia tão bonitinha. Então, os pneumócitos tipo 2 são células granulares que contêm várias inclusões lipídicas, que não tem mistura com líquido, que são secretadas no surfactante. Então aqui, o pneumócito tipo 2, ele secreta esse surfactante dentro da luz alveolar, aqui dentro do alvéolo. Lembra que isso aqui é revestido de água. E essa água está tentando se contrair para formar uma gota. E essa gota expulsaria o gás para fora do alvéolo. Beleza? Então, o surfactante é uma mistura complexa de fosfolipídios, proteínas, íons. Eu não sei, eu não vou dizer, eu não sei dizer quais são os íons e as proteínas, enfim. Mas é chique falar, surfactante é uma mistura complexa de fosfolipídios, proteínas e íons. Não sei se você pode falar para o estagiário para tirar onda. O que você tem que entender disso daí? Parte dessas moléculas do surfactante, ela vai se dissolver no líquido e uma outra parte vai se espalhar pela superfície da água do alvéolo, vai se espalhar pelo alvéolo. E isso vai reduzir a tensão superficial pela metade ou 12 vezes a tensão superficial que teria sem um surfactante, com a água pura. Então, se eu pego uma gotinha de surfactante e jogo nessa gota de água que a nossa amiga formiga está bebendo, essa tensão superficial que consegue contrair a gota de água, muita perfeição, que faz essa membrana entre o ar e o líquido, essa força aqui, ela vai ser diminuída pelo surfactante. Então a formiguinha não ia conseguir segurar a gota, a gotinha ia escorrer pelos dedinhos dela. Pelo dedo. A mesma coisa, esse bicho horroroso aqui. Lá, a gente consegue ver a tensão superficial dobrando a água. Muito interessante essa foto aqui, Porque isso é uma molécula de água pura, não é se este bicho aqui estivesse dentro do alvéolo e nesse líquido aqui houvesse o surfactante, essa força de tensão aqui ela ia estar diminuída.
pela metade ou até em 12 vezes mais. Então o bicho ia fazer o que na água? Afundar. Conseguiram entender o que é um surfactante, a função dele, a importância do surfactante? É 2/3 da força que puxa o pulmão, né? A força que impede o pulmão de abrir, vem da tensão superficial. Então, se eu reduzo a produção de surfactante, que é o caso da síndrome de desconforto respiratório, ou no pós-operatório, a anestesia faz isso também, ela reduz a produção de surfactante. Quais são as principais complicações num pós-operatório, quando a gente pensa em função respiratória? Atelectasia e pneumonia, uma leva a outra, né? A atelectasia vai levar a pneumonia ou a pneumonia leva a atelectasia. Mas por que é comum no pós-operatório, se você não abordar esse indivíduo no pós-operatório, ele fazer atelectasia, além dele hipoventilar porque ele está com dor, então ele não respira fundo, ele negativa menos a pleura, né? Existe menos surfactante pela indução anestésica. Essa produção ela diminui muito nos 3 primeiros dias no pós-operatório, e aí do 3º ao 7º dia ela já começa a melhorar um pouquinho e aí a complacência do pulmão melhora. Então um pulmão em pós-operatório, independente de ser um pós-operatório de pulmão ou de abdômen superior, que esses que normalmente vão trazer atelectasia, eu vou ter sempre que você tem que pensar que no pós-operatório você vai ter um pulmão duro, menos complacente, que precisa de mais energia para abrir. Associado a isso, ele tem um medo de respirar fundo, olha a chave fechadura para a gente fazer uma atelectasia. Tá vendo como é que a fisiologia explica tudo? Então, por que a gente permite a hipercapnia permissiva quando a gente está ventilando um paciente com síndrome da angústia respiratória? Porque ele tem redução de surfactante, então é um pulmão muito duro, precisa de muita pressão para abrir e ventilar. Então, para não dar tanta pressão para eu abrir o pulmão, eu permito uma hipoventilação. Por isso a hipercapnia permissiva. Se eu hipoventilo, o CO2 vai subir, porque eu estou permitindo essa hipercapnia. Para quê? Para não ter que impor muita pressão no sistema respiratório e abrir aquele sistema e fazer ventilar, porque tem menos surfactante. A pressão de retração elástica está muito aumentada e por conta disso a complacência está diminuída. Gente, fisiologia é a coisa mais linda do mundo. Esse princípio também é bem interessante. A pressão da tensão superficial no alvéolo ela é inversamente proporcional ao seu raio. Então, quanto menor o alvéolo, maior a pressão alveolar causada pela tensão superficial. Então, quando o alvéolo tem a metade do seu raio, em vez de 50 microns em vez de 100, as pressões elas são duplicadas para a gente conseguir abrir aquele alvéolo. O que eu estou querendo dizer com isso? Vamos exagerar, eu tenho um alvéolo deste tamanho, e aí eu tenho um líquido, a água revestindo esse alvéolo deste tamanho. Se eu diminuo o raio, o diâmetro desse alvéolo, a tendência dessa água que está recobrindo essa superfície, quando eu diminuo o raio, a tendência dessa água que está aqui revestindo o alvéolo é se contrair mais. Então, quanto menor o tamanho do alvéolo, mais a água vai se contrair para ela mesma. Conseguiram entender? Então, se eu tenho uma superfície maior no alvéolo, um alvéolo com 100 microns, que a gente pensa que é um alvéolo normal, eu tenho aqui o líquido revestindo e a tensão superficial tentando contrair a água para empurrar o gás para fora. Quando eu vou diminuindo para metade, esse líquido que reveste, ele mais próximo um do outro, a força de coesão aumenta. Então, quando o alvéolo está na metade do tamanho, eu dobro a força de tensão tentando empurrar o gás para fora, imposta pela tensão superficial do líquido. Então a gente pensa, olha que coisa interessante, que a hipoventilação vai cada vez mais induzir ao colapso alveolar, porque à medida que eu não respiro fundo e abro o alvéolo, abro o diâmetro desse alvéolo, cada vez mais ele vai diminuindo seu diâmetro à medida que eu vou hipoventilando. Um idoso deitado no leito o dia inteiro, um cardiopata, não precisa ser idoso não, qualquer indivíduo está deitado no leito o dia inteiro, qual é a tendência? Aquela região que está em contato com o leito, a pressão pleural, a área dependente que está em contato com o leito, a pressão pleural vai ser menor ali, por conta do peso do pulmão naquela região do pulmão. Então, menos pressão pleural, eu vou impor espontaneamente menos pressão alveolar na inspiração. E isso vai ventilar menos o alvéolo. Então, cada vez menos eu ventilo, o alvéolo vai fechando e o próprio fechamento alveolar vai aumentando a força de tensão superficial do líquido para empurrar mais gás para fora, para ficar mais difícil de abrir, até que a atelectasia. Tristeza, né? Então, quando a gente pensa em complacência, a gente vai pensar sempre numa variação de volume para uma determinada variação de pressão pleural. A capacidade de volume que eu vou gerar, ela vai ser diretamente relacionada
a pressão que eu imponho nesse pulmão. Beleza? Então, para eu deformar, imponho pressão transpulmonar para variar o volume pulmonar. Então, quanto menor a complacência, mais duro esse pulmão está e mais pressão eu preciso para poder variar o meu volume. Beleza, gente? Já sabe, chegou na minha cara redonda e cansada, terminamos a aula, agradeço a paciência de todos e vamos que vamos.